Botafogo vence de 5-0 aqui no Ronaldo Nazário, nesta tarde de quarta-feira. O JCFC, um time lá de Manaus, foi o primeiro jogo que a gente teve no campeonato, no primeiro turno. Foi 9-0 quando o Botafogo foi a Manaus. Hoje, aqui dentro de casa, onde o Botafogo feminino sub-20 defende os jogos, né? Que diferente do profissional que joga no Newton Santos, a base joga aqui no Ronaldo Nazário. 5-0, inclusive hoje foi a estreia do Gabriel, o técnico, que por enquanto é técnico interino, né, do Sub-20, ele era auxiliar técnico do Léo Goulart. Quando o Léo foi para o profissional, ele assumiu aqui o Sub-20, por enquanto, de forma interina. Hoje, com a estreia dele, 5-0, uma baita estreia, né? A gente pôde ver um Botafogo mantendo ali muitos dos padrões que já vinham sendo impostos, né, durante os jogos. O feminino sub-20 estava um tempão sem jogar, mais de um mês, porque teve ali a parada, a data FIFA, por conta do sul-americano sub-20. Então, estava paralisado o campeonato por conta disso. Hoje retorna e começa aí o segundo turno. Próximo adversário do Botafogo é o Fortaleza, fora de casa. É um confronto duro, é um dos jogos inclusive que o Botafogo jogou no Newton Santos no primeiro turno, e até ali o finalzinho tava 1-1, mas o Botafogo conseguiu fazer o 2-1 e somar 3 pontos. O Botafogo vem invicto, inclusive, nesse campeonato. É o líder hoje com 16 pontos, líder do grupo D. Lembrando que 2 times, né, por grupo se classificam para as fases finais, e o grupo D enfrenta o grupo C, assim como o grupo A enfrenta o grupo B. Apesar do placar elástico, inclusive o próprio Gabriel, técnico, fala sobre isso na entrevista que vocês vão poder conferir daqui a pouco. O Botafogo foi para o intervalo apenas com 1-0 na partida, gol da Teté, e parecia meio desatento ali, sabe quando você volta de férias e ainda tá engrenando? Eu tive um pouco dessa impressão ali das meninas que estavam há muito tempo, né, sem jogar. Mas ele próprio comenta, vocês vão poder conferir na entrevista, que no intervalo teve ali uma chamadinha nas garotas, e pro segundo tempo elas já voltaram mais atentas e voltaram conseguindo tornar a superioridade na posse de bola eficiente, né? Porque o JC é um time bem inferior ao Botafogo, a verdade é essa. O Botafogo dominou o jogo, a Zanella, que é a goleira, ela praticamente só assistiu a partida de dentro de campo, ela não teve que fazer nenhuma defesa nos 90 minutos. Então o Botafogo foi bem superior, mas não estava conseguindo por muitos momentos tornar os ataques, tornar essa posse de bola uma posse de bola eficiente, né? A partir do momento que elas tomam essa chamadinha ali no intervalo, voltam para o segundo tempo bem mais atentas, bem mais eficientes. Gols foram 2 da Ana Carla, a famosa amiga, 1 da Teté, o primeiro gol foi da Teté, o terceiro gol foi da Ruane, e o último gol foi da Bia, que entrou no segundo tempo. Inclusive, gostei bastante também das meninas que entraram, né, ao longo do jogo, ao longo da partida. O Gabriel também comentou sobre o departamento médico, porque eu reparei que tinham muitas garotas que são titulares, na maioria das vezes, que estavam aqui assistindo a partida, e aí eu questionei se era por opção, se era por lesão, e ele comenta sobre isso. Inclusive, vamos ver o que o Gabriel comentou sobre as mudanças, né, como ele assume essa responsabilidade à frente do time sub-20 feminino, um pouco da história dele, falou também da partida e expectativas para o jogo contra o Fortaleza, que é o próximo confronto do Botafogo no campeonato, dia 15 de maio, às 3 horas da tarde, fora de casa, lá em Fortaleza. Vamos conferir então as palavras do técnico Gabriel. Gabriel, boa tarde. Antes de falar do seu primeiro jogo à frente do Sub-20 feminino, gostaria que você fizesse uma atualização do departamento médico, porque eu percebi que tinham muitas meninas que normalmente, inclusive, são titulares, que estavam ali assistindo a partida. Enfim, fazer essa atualização pra gente. Primeiramente, boa tarde. Em relação ao departamento médico, a gente tem algumas meninas que, nesse processo que a gente conseguiu intensificar o nível do treino, o nível físico, técnico, tático, elas acabaram tendo uma lesão, um estiramento, enfim. Então elas estão nesse processo de retorno, transição 1, transição 2, e já estão de volta pra gente. Tem alguma previsão? Eu vi ali a Geise, a Mariana, a Bebel. A Geise, a previsão dela já é a gente contar já para ela contra o Fortaleza. A Mari um pouquinho mais ainda, por conta da lesão que ela teve. As outras a gente vai segurar um pouquinho mais por conta do tipo de lesão que foi. E a Isa Cabral, que saiu no jogo, ela não estava conseguindo nem ficar em pé ali. Já tem algum retorno da equipe médica sobre o que aconteceu? A princípio, que os nossos médicos passaram pra gente, que foi uma contratura bem grande, devido a um choque que ela teve no duelo. A princípio, avaliar amanhã e ver o que realmente aconteceu.
né? Amanhã ela não treina, vai ser avaliada e a gente vai ver o que a gente faz com ela. Perfeito. Agora sim, queria que você fizesse uma análise do jogo, seu primeiro jogo aí à frente do Sub-20, e também fazer um comparativo com as mudanças que você acredita que pode agregar à base do Botafogo. Vocês tiveram aí bastante tempo, né, desde o último jogo, por conta da data FIFA. Queria que você fizesse uma avaliação tanto da partida, quanto um panorama dessas mudanças. Tá. Assim, vou falar primeiro das mudanças. De modo geral, eu chego no Botafogo Feminino, retorno, na verdade, no Botafogo Feminino como auxiliar do Léo no início do ano. E devido às mudanças, acabei dando sequência no trabalho. A ideia é, ainda de forma interina, tocar o trabalho, tocar o modelo de jogo que vinha sendo trabalhado, que a gente vinha tendo resultados a partir desse trabalho. Especificamente em relação ao jogo, acredito que a gente fez uma boa partida no geral, óbvio. A gente fica insatisfeito com o placar, que poderia ter sido um pouquinho mais elástico, mas no intervalo a gente conseguiu dar um feedback para elas mudaram de atitude no segundo tempo e a gente conseguiu colocar a identidade do Botafogo, colocar a atitude do Botafogo que a gente espera no segundo tempo. Então, de modo geral, foi uma boa partida, mas a gente fica um pouco insatisfeito, querendo mais. Perfeito. Agora, expectativas para o próximo jogo, que é contra o Fortaleza, né? Um adversário bem conhecido do Botafogo, que acaba que a gente sempre enfrenta o Fortaleza no Sub-20. Queria que você falasse como é que estão as expectativas para esse jogo. A expectativa é que vai ser uma partida bem difícil, por conta do histórico que a gente tem com o Fortaleza. São jogos bem duros, foram jogos bem duros. O jogo no primeiro turno foi um jogo duro no Newton Santos, que a gente consegue a virada. Mas a gente vai se preparar. Amanhã a gente faz a recuperação ativa com o grupo que jogou mais e dá uma ênfase de carga um pouco maior para o grupo que jogou menos. E aí na sexta a gente começa com o coletivo já, visar o Fortaleza e chegar lá bem forte. Perfeito, obrigada. Bom, gente, um ponto muito importante que eu não podia deixar de falar também é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu vou aproveitar tudo que eu arrecadar no Pix aqui, tá aqui embaixo, também tá na descrição. Chega lá, doa tudo que eu arrecadar do vídeo através de hoje. Eu vou destinar para doações para o estado do Rio Grande do Sul, que está precisando muito da nossa ajuda. E eu conversei, inclusive, com a goleira Mariana Zanella, que ela veio do Internacional, ela tem muitos amigos e familiares, ela é do estado do Paraná, mas ela tem muitos amigos e familiares lá no Rio Grande do Sul. Mas assim, eu trouxe ela só para falar um pouco de fato de alguém que está mais próximo, mas independente da gente ter amigos ou familiares lá, é hora de ajudar o que está acontecendo. Eles estão precisando de água, eles estão precisando de itens de higiene. Se você não pode ajudar no Pix, procura algum lugar. Tem diversos lugares no Rio de Janeiro e diversas outras cidades e estados que estão recebendo doações de itens mesmo. Você não precisa doar só com dinheiro. Então, vamos conferir o que a Zanella comentou. Zanella, queria que você falasse um pouco, você já jogou lá no Sul, a gente sabe tudo o que está acontecendo por lá. O que eu arrecadar de hoje aqui no vídeo do Que é Impedimento vai ser para doação lá para o Rio Grande do Sul. Como você, enfim, deve ter muitos amigos e familiares por lá, queria que você falasse um pouco sobre a situação. Acho muito importante o gesto que o Que é Impedimento vai fazer hoje, que é arrecadar, juntar financeiramente para ajudar todas as famílias, e é algo muito pessoal por conta de ter amigos e ter familiares lá. Então é uma situação que é um estado inteiro que está em calamidade, mais de 1 milhão de pessoas afetadas, é doença, são animais mortos, crianças mortas. Além de tudo, é uma ajuda que nos faz mais humanos, sabe? Acho que a gente tem empatia de se colocar no lugar do outro e pensar, pô, se eu não tivesse para onde voltar hoje, se eu não tivesse uma cama para dormir, se eu não tivesse um alimento para comer, se eu tivesse morrendo de sede e não tivesse para onde correr, o que eu ia fazer, sabe? Então acho que é muito a gente se colocar e ser humano o suficiente para pensar, se eu posso contribuir com isso, que seja R$1, contribui. Se eu posso contribuir com 10, com 20, com 50 mil, contribui, é o que você tem. E se você não consegue contribuir, compartilha esse vídeo, manda o Pix para alguém que você sabe que você pode te ajudar. Tá todo mundo recebendo aí dinheiro na conta, então aproveita que tá no começo do mês. Acho que é muito importante esse gesto pra gente literalmente ressurgir um estado do zero, que 300 cidades é algo muito grande para não ser falado, para não ser visto, para não ser comentado. Então acho muito importante essa nossa visibilidade, ainda mais como atleta, de conseguir, né, ter seguidores, chegar em pessoas mais acessíveis, em ser influente no local que estamos. Então, acho que minha mensagem é: olhe para o Rio Grande do Sul, orem pelo Rio Grande do Sul e contribuam da forma que vocês puderem. Obrigada.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Principalmente se você não puder ajudar no Pix, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. De repente vai chegar em alguém que possa ajudar também no Pix. Próximo jogo do Botafogo Feminino Sub-20 vai ser contra o Fortaleza, fora de casa. Nesse eu não estarei presente. Mas no final de semana agora, no sábado, o Profissional joga contra o Cruzeiro fora de casa, e aí sim estarei lá em Belo Horizonte fazendo a cobertura. Fiquem ligadinhos no Que é Impedimento, chega lá também para curtir, seguir as páginas, deixar o seu like, compartilhar o conteúdo, enfim, aquela coisa de sempre que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Opa! É!